Isso, inovação. Essa palavra inovação todo mundo está usando com muita amplitude. Né? Todo mundo fala inovação. Você botar uma inovação na sua propaganda de qualquer coisa, de perfume, de qualquer coisa, vende mais do que se você não colocar inovação. Mas é uma coisa mais complicada do que simplesmente falar inovação. Inovação requer algumas coisas mais que vocês estão no meio de uma instituição que produz a inovação, que rompe com o status quo, que ultrapassa a linha vermelha, que passa para o campo de lá, que é um campo de novidades, às vezes, que não conhecemos. Nem sabemos todos os efeitos dela. Então, por isso que vocês estão estudando a questão da inovação dentro de uma instituição como essa. Veja bem, essa curva, ela mostra a velocidade com que a inovação no mundo tem se processado. Não interessa muito aqui os dados, ali e acolá, mas eu vou mostrar alguns. Desde 1400 e alguma coisa, até hoje, a quantidade de inovações que surgem no mundo tem se comportado nessa curva. Como essa curva? É uma aceleração violenta que tem acontecido. Todo mundo sabe disso. Os remédios que tem hoje não tinham ontem. Não é isso? As terapias que tem hoje não tinham ontem. Estava falando com a professora, há 20 anos, a gente investiu nos primeiros 13 pacientes que usaram a tecnologia terapia celular, cardíacos. Eles iam morrer fatalmente porque não tinha condição de fazer transplante. Transplante é um veneno também, porque ele pode salvar o coração, mas matar a pessoa de infecção hospitalar. E com essa terapia que foi descoberta por pesquisadores nossos do Brasil, primeiro Radovan Barajovic, um polonês, um engano, da UFRJ. Depois vieram os outros, vocês vieram seguindo essa trilha. Mas, enfim, essas terapias estão por aqui por cima dessa curva. Mas elas vieram de longe. Aqui tem, nessa curva desse joelho, aqui tem um DNA. O homem descobriu o DNA, né, escaneou o DNA e viu como é que se comporta esse DNA, que é a matriz do comportamento das células animais e vegetais. E hoje está sendo editado, como se fosse um texto de computador. Vocês têm um Word, escreve uma carta e modifica a carta como você quiser. Eles agora, os pesquisadores e a ciência têm modificado o DNA. Ele é um conjunto de siglas, de células, de nomenclaturas, mas que são alterados de um lado para o outro e alterando a produção, o efeito dele. Então, pessoas que iam ter cânceres, iam ter certas doenças, podem ser curadas previamente, se Deus quiser, será assim, pela edição do seu DNA. Veja que fenômeno. É quase uma coisa meio divina, é a ciência produzindo o benefício para a sociedade. Mas então, essa curva, vem aqui, o homem foi para a Lua e foi subindo, inclusive a internet. Eu estava no dia 22 de maio de 1992, não penso que eu sou tão velho assim, não, tá? Eu me considero muito. Vocês podem me olhar assim com certo, mas no dia 22 de maio de 1992, eu estava fundando a internet no Rio de Janeiro. Ah, você criou lá na internet nos Estados Unidos? Não. A web já existia nos Estados Unidos. E era produto de uma tecnologia de armamentos, de defesa dos americanos. Eles desenvolveram uma tecnologia de ligação dos computadores que não existia antes. O computador IBM não falava com o computador da Burroughs, o computador da Burroughs não falava com o hoje Apple, etc. E a partir desse fenômeno da internet, desse protocolo, os computadores começaram a se falar. Mesmo que fosse de fabricantes, de hardware, de software diferentes uns dos outros. Isso é um fenômeno. Isso mudou a realidade. Mudou, mas ninguém acreditava. Era uma sala desse tamanho com 40 pesquisadores na UFRJ, no dia 22 de maio de 1992. Eu estava numa mesa formada pelo reitor, pelo diretor da COP, eu era o presidente da FAPERJ, e mais um ou outro que estava presente. A gente inaugurava a internet no Rio de Janeiro, ligando o Rio de Janeiro a Portugal. Por que Portugal? Porque o presidente de Portugal, na época, era o Mário Soares. Ele era amigo do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, a quem eu servia como presidente da FAPERJ, ele era o meu governador. E ele, então, mandava um e-mail para o Brizola, uma correspondência que vinha numa telinha dessa aqui. Prezado governador Brizola, que prazer falar com o senhor, não sei o quê, daqui a pouco vamos nos encontrar na Rio 92. Para quem não sabe, a Rio 92 é a COP30 de hoje. É a primeira conferência internacional da ONU sobre o meio ambiente. Então, primeiro, são fatos históricos que marcaram
a ciência marcar a sociedade. Porque de lá para cá, meu neto fala pela internet comigo. O neto entra no computador e começa a falar com o computador. Mas o que você está fazendo? Falando com o computador, ele fala com aquele sistema de voz, né? Com o computador. Isso mudou radicalmente a vida, os processos sociais, econômicos, até de defesa, de guerra, tudo mudou. É a mesma guerra da Ucrânia, como é que esse processo remotamente. Então, estou falando isso porque eu quero mostrar para vocês a gravidade, a importância que tem a ciência. E ninguém para essa curva. Essa curva não para, ela é exponencial, ela vai com uma tangente quase infinita ali, não tem como parar. E os últimos feitos do homem, essa edição gênica, a edição do gene, a edição do DNA, a inteligência artificial, que vocês estão trabalhando, vão trabalhar, o CAR-T-cell, que é uma terapia de 20 anos, mais ou menos, que salva pessoas de cânceres, que substitui o sangue normal por um sangue turbinado, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, que combate o inimigo que seria a célula cancerosa. Né? Eu conto sempre, e tenho que testemunhar isso, meu irmão foi salvo de um câncer, linfoma, não Hodgkin, de células grandes, tudo de mal que você pode pensar, que espero que ninguém tenha aqui, nenhum familiar tenha, meu irmão estava condenado a morrer. E foi salvo há 2, 3 anos por essa terapia desenvolvida no Butantan e na USP, no Hospital das Clínicas da USP, por um professor, um médico chamado Wanderson. Então, isso é uma conquista da ciência, salvando vidas. Então, isso aqui é uma conquista que moléculas sintéticas, o homem não precisa mais extrair da natureza, ele fabrica as células. Ele junta os átomos de carbono, hidrogênio e outros elementos e faz uma molécula como ele quer, para que ela se ela é injetada numa bactéria, excrete uma substância que pode ser um remédio de uma doença que a gente tem hoje que não consegue curar. Né? Então, essa terapia é muito importante, é a fina flor da tecnologia, da biotecnologia. O mensageiro, RNA mensageiro, que também é uma tecnologia para fabricar vacinas, e as tecnologias quânticas, essas sim, que vão romper os paradigmas que a gente tem hoje. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês, que o que a gente está vivendo é um processo acelerado. Quem pensa que sabe hoje não sabe amanhã, não saberá. Pensa que sabe o que é mais moderno, amanhã já não saberá mais, senão não continua estudando. Então, vocês não estão estudando só aqui hoje. Vocês vão ter que estudar sempre para ficar atualizados. Professor, posso ter um instantinho? Me chamou a atenção ali do NRA, tecnologias quânticas. Nós estamos escrevendo um projeto, né? Eu estou no Sinop, sou em Portugal, eu sou Fábio da UFSC, justamente para trabalhar com NRA e tecnologias quânticas, para submeter a FINEP, nos centros temáticos. Então, vejo que tem tudo a ver com essas tecnologias. Né? É isso que a gente quer. O Brasil precisa disso, eu vou mostrar por que ele precisa disso. Não por deleite meu nem seu. Não para ele publicar um paper. Não porque a USP vai ser isso, aquilo, outro. Não é para isso. É porque a humanidade vai ser salva por isso. Reparem bem, a humanidade vai ser salva pela mão da ciência. Claro, quem acredita em Deus, acredita que será Deus fazer isso. Mas ele não dispensa a ajuda da ciência também para fazer isso. Aqui só uma alegoria para mostrar para vocês o peso. O que significa um país que exporta soja, daqui a soja. Então, um quilo de soja, ele no mercado, em média, custa R$2. Um quilo de um computador desse, um LG, mais novo aí, muito fino, custa R$7.000. A diferença entre um quilo de soja e um quilo de um computador é tecnologia. Nós exportamos milhares de navios de soja para comprar os computadores e nós desejamos que a juventude do ensino básico tenha acesso no laptop. Se não tiver acesso à internet, ele não estará estudando, está fingindo que está estudando. Então, para comprar esses computadores que nós não fabricamos, porque ainda não dominamos os chips, a capacidade de processar esses dados e informações, nós vamos ter que exportar muita soja. Ou seja, nós vamos ser muito escravos do primeiro mundo, se não fizermos alguma coisa para mudar isso. Esse é o peso da tecnologia que a gente tem. Um adendo, professor. Na verdade, a gente está exportando linha de água, né? Um estresse hídrico absurdo para o nosso país, um passivo ambiental enorme. Exportando água, que é um bem cada vez mais escasso, né? E que vai gerar guerras. Na verdade, vai gerar guerras, como o petróleo gera guerras.
Aqui é só para vocês memorizarem. Vejam bem, nós somos um país exportador disto e importador daquilo. Só que aquilo é o que move os processos sociais, econômicos e educacionais. Veja bem a questão do lítio. Lítio é um mineral disponível que serve para fazer as baterias do celular que você usa, do carro. Esse mineral é muito importante para todo mundo, porque o mundo se caminha para uma transição energética, onde os combustíveis fósseis, que emitem os gases de efeito estufa, e que aquece o planeta, e que causa esses tumultos. Hoje mesmo, de madrugada, vocês sentiram o terror que é uma tempestade. Vocês sentem sempre isso aqui. E o mundo sente como é que está as tempestades. Isso é provocado, sobretudo, pela emissão de gases de efeito estufa. E esses gases são oriundos, principalmente, dos combustíveis fósseis. Os combustíveis são esses: petróleo, gás e assim por diante. O lítio, nós temos disponível. Nós somos o 4º país em lítio, disponibilidade de lítio. Mas olha quanto ele vale aqui como bruto, quase zero. Ele vale aqui 10, 12 mil dólares o quilo. Vale muito se eu tirar ele da terra e manipular ele. Ele cru não vale nada. Mas se eu manipular ele, transformar em sulfato, alguma coisa que põe na condição de ser uma matéria-prima de uma bateria, ele vai valer 10 mil vezes mais. Aqui também é uma alegoria para mostrar para vocês. O silício, com o copper, ele se transforma nesse wafer, que é um conjunto de chips. No mercado vale 1,4 trilhão de dólares. Com 1 quilo de silício, eu transformo em 2 milhões de dólares de wafer, aquele material que serve para os computadores. No nosso país, vamos lá. O nosso país está vivendo a angústia de ter uma indústria carente de tecnologia. Uma indústria que não conseguiu, embora tenhamos exemplos assim fabulosos, como a Embraer, mas é um país ainda que muito rude, muito de baixa complexidade da sua indústria. Isso vai penalizá-lo. Eu vou mostrar aqui como ele é penalizado na relação com os outros países por não ter essa tecnologia. Mas por que não tem? Porque ele não priorizou a indústria. A indústria é a atividade humana que agrega valor aos processos naturais, às matérias-primas. A agricultura menos, e os serviços menos ainda. Então, a indústria, ela consegue fazer produtos de rendimentos crescentes. Mas por que a soja não é de rendimentos crescentes? Quem fixa aquele preço que eu disse ali, R$2 o quilo, não é o agricultor. O agricultor pode trabalhar, pode botar trator, pode botar o que ele quiser, mas ele tem um teto, quem fixa aquele preço é a Bolsa de Nova York, é a Bolsa de Chicago. Eles têm um cartel, não precisa um cartel, uma combinação deles, diz, a soja vai valer R$2 o quilo. E acabou-se. Ele pode investir ou não em tecnologia, mas o bem dele que ele produz vai ser R$2 o quilo. Entendeu? Então, já a indústria não. E aí você vê o laptop, o iPhone, esses produtos tecnológicos, eles crescem, o rendimento cresce constantemente. Quanto mais se investe, cada vez mais a iPhone, não sei o que, investe mais na tecnologia, e ele vai crescendo, não para nunca. Porque os custos a escala do custo é menor, o custo unitário para a margem que ele ganha. Então, nós somos um país ainda carente. Esse aqui é um livro que eu recomendo. É um livro que explica por que os países ricos ficaram ricos, porque os pobres continuam pobres. Aqui se mostra porque ele investiu na agricultura. Aqui teve presidente da República recentemente que disse que nós somos uma terra para plantar a soja, plantar a agricultura, e acabou-se. Ele pensou que com isso o país fosse ter renda para educar vocês, fazer uma escola como a de vocês. Que é, então, o que o governo Lula agora promoveu? Uma política de industrialização diferenciada. Não é só montar a indústria, mas fazer com que ela use critérios sustentáveis. Promova a substituição do petróleo por tecnologias limpas. Promova a inteligência artificial nos processos empresariais. Promova a agricultura familiar,
para que gere alimentos, porque quem produz a comida que a gente se serve na mesa não é o agronegócios de larga escala, quem produz é a agricultura familiar. E essa agricultura familiar no Brasil hoje é carente de tecnologia. O agricultor tira com as mãos, ara com as mãos praticamente a terra. Daqui do rio para cima é baixa, é muito baixo o uso de tecnologias. Então é uma das coisas que a NIB vai promover. Então é uma política industrial. Uma política industrial tecnológica, sistêmica, de longo prazo, transversal, lançada em 2024 pelo Lula. Né, com os ministros e os sindicatos se reuniram, fizeram essa política com várias missões que vocês vão ver. Ela portanto, é uma política, não é de gabinete, ela foi feita por um conjunto de agentes que estão envolvidos, sindicatos empresariais e todas as áreas do governo envolvidas, inclusive o nosso Ministério. Alinhada com os requisitos de sustentabilidade tecnológica e inclusão social, e tem 6 missões, 6 grandes objetivos. O problema que você pode incorrer é não ter foco, você não ter prioridade. Qualquer coisa é um desastre em qualquer organização, é não priorizar. Não priorizar, você caminha para o desastre geral. Você precisa escolher qual é o caminho que você quer. Aqui que eu falei um pouco antes, complexidade. O que é complexidade? É o grau de tecnologia que os produtos daquele país contêm. Você vê o Japão, todo mundo imita o Japão. O Japão estava destruído na Segunda Guerra, mas ele fez uma indústria tecnológica. Hoje o Japão é um paradigma. E por isso que a linhazinha dele, que de 95 até hoje, continua em 1. É um grau maior de complexidade, ou seja, de tecnologia embutida nos processos industriais. Depois vem os Estados Unidos, ele estava aqui em 9, ele cai, fica por aqui 15. Aí vem Israel, que fica por aqui vem não sei o quê, Coreia do Sul, que sobe. E agora vem o Brasil. O Brasil estava aqui há 20 poucos anos atrás, e agora ele desce para essa posição. Este é o maior desastre do Brasil. Não é que o PIB não é PIB. O PIB decorre disso. Porque é isso que faz com que o produto do seu país seja remunerado melhor. Como eu disse, a soja é R$2, porque você não manda na soja. Quem manda é a Bolsa de Nova York, é a Bolsa do Chicago. Mas seu produto industrial você pode mandar se você investir em tecnologia e formação de pessoal. Então, aqui tem o retrato, o raio-x do Brasil, nos últimos 20 e poucos anos. Não é uma coisa instantânea. Nós temos que sair daqui desse ponto, já começamos a subir, veja que 68 para 65 subiu aqui nessa curva, nós temos que fazer essa curva, o Brasil subir pelo menos para esse patamar aqui, se quisermos ter dinheiro para investir em ciência, tecnologia, educação e assistência social. Se não tiver esse dinheiro, não tem como fazer discurso abstrato. Né? Professor, tem como eu explicar um pouco mais a métrica? Como é que isso é feito? É porque o Brasil diminuiu a industrialização? Ou a participação da indústria no PIB é cada vez menor, da indústria de transformação, não é indústria extrativa. O Brasil extrai petróleo, tem a pressão, vem petróleo para tudo que é lugar, importa gasolina, importa diesel, que são mais caros porque tem complexidade dentro deles. O barril de diesel é diferente de um barril de petróleo cru. Petróleo cru, claro que tem tecnologia, porque para tirar aquele petróleo do fundo do mar não é fácil. Mas você importar tecnologia, importar gasolina e diesel já é um produto de maior complexidade. É isso que eles medem. Eles medem o grau de tecnologia. Isso é um cálculo que a Harvard fez, a Universidade de Harvard, e outros que já fazem isso com produtos da indústria daquele país. Uma amostra e deriva isso daí. Isso é muito grande. E essa é a melhor medida para a gente saber o quanto a gente tem que fazer. O dever de casa nosso não é simplesmente levantar a curva, mas é levantar essa curva de complexidade, que hoje está subindo aqui um pouquinho, mas precisa subir muito mais. Aqui, para quem quer ver assim, a diferença entre um país industrializado e um país não industrializado. Aqui você tem, desse lado esquerdo, a Coreia do Sul. Aqui o Brasil. A Coreia do Sul tem uma população que gira em torno de 52 milhões de habitantes. Nós temos 200 e pouco, então 4 vezes mais o Brasil tem. Então, a população é menor, não é tão pequena, mas é menor. A área deles é 100 mil quilômetros quadrados, a nossa é 8,5 bilhões de quilômetros quadrados. Vai ter uma área
nós somos uma baleia, nós somos um continente sozinho. O PIB per capita dele em 1970, na Coreia, girava em torno de 270 dólares. O PIB em 2023 da Coreia, 33 mil dólares. O que aconteceu? 50 O que aconteceu? Por que o Brasil não fez isso? Ele tem, quantos anos tem o Brasil? 500 anos, 500 e poucos anos. Por que ele não deu essa cambalhota? Por que a Coreia do Sul fez isso? Saiu de 270 para 33 mil dólares. Porque eles são melhores que ela? Não. Não é isso. Não é um desígnio. Isso aí foi investimento que fizeram na educação, como vocês estão aqui, fizeram na pesquisa, na tecnologia, na proteção das suas indústrias. Porque nesse país vendeu-se muito mito de que a gente não deveria proteger as nossas indústrias. Que o empresário que se virasse. Só que o empresário daqui que se vira, ele vai encontrar uma barreira enorme. Porque os empresários dos países que nos exploram, que nos dominam, eles têm proteção dos seus estados. Os Estados Unidos, desde 1937, criaram, por exemplo, uma lei chamada Buy Act. É a lei de licitação deles, traduzindo a lei de licitação. O governo americano só compra de uma empresa estrangeira depois que o gestor público escrever várias páginas por que ele não comprou dos americanos, deles próprios, e comprou de fora. Isso significa que ele criou uma barreira e dificuldade para o gestor americano comprar um produto da Europa, do Japão, e não comprou dos americanos mesmo. E o que significa isso? Que ele está tentando proteger a sua indústria. Mas por que? Não é ruim, não. O empresário pode comprar mais caro, vai ganhar mais. Não, no conjunto, quem sai ganhando é aquele país, porque ele vai gerar emprego, vai gerar tributos, vai gerar atividade industrial, vai gerar coisas que ele não tinha antes. Então, isso não é novidade para nós. Mas durante muito tempo vendeu-se essa novidade, dizendo que a gente não deveria proteger as indústrias, deveria entregar ao mercado. Deus, mercado, salvaria as empresas. Não passava de um engano. O Brasil, nesse período, tinha um PIB per capita de 450, 2 vezes mais do que a Coreia, mas o PIB per capita hoje no Brasil gira em torno de 9.800, ou seja, nós temos 4 vezes menos, 3 vezes menos do que a Coreia. Então, o Brasil não deu a sua cambalhota. O Brasil ficou marcando passo, crescendo vegetativamente. Vamos avançando. O PIB da Coreia é 8,1 bilhões de dólares. O PIB, naquela época, do Brasil era 69. Portanto, aqui nós ganhávamos da Coreia. O PIB maior. O Brasil é maior. Tá bom. Tira que nós somos um país grande. Mas, de qualquer maneira, era um PIB muito maior. Hoje, o PIB da Coreia é 1,7 trilhão de dólares. E o Brasil é 2. Ou seja, nós somos iguais. Praticamente igual. 1,7 contra 2. Igual. Só que ele tem 50 milhões de habitantes, nós temos 220. Não é verdade? Então, eles estão muito na frente de nós. Por quê? Porque eles investiram em tecnologia. Na produção de ciência e tecnologia, eles estão em quarto. Eles têm 4% da produção da ciência e tecnologia. O Brasil tem 2%. Não é que o Brasil seja ruim, não. Ele é muito bom em produção de ciência. Ele não é bom em produção de inovação. E aí entra vocês nesse sistema de tecnologia, de escolas técnicas, de escolas de superior técnica. Aqui nós temos 23 engenheiros, na Coreia 23 engenheiros por advogado. No Brasil tem 1,2 engenheiros por advogado. É um fenômeno natural, eu não quero dizer que é muito advogado. Não, eu tenho um filho que é advogado. Você é advogada, tá? Eu tenho um filho que é advogado, eu tenho filho. Mas é muito advogado, vis-a-vis engenheiros. Porque os processos tecnológicos de gestão de tecnologia são feitos por tecnologias, áreas profissionais de tecnologia. E nós estamos assim, e hoje eu vi uma matéria dizendo que nós estamos com 50% de alunos de engenharia menos do que tínhamos há 15 anos. Isso é muito sério. Isso. Você tem menos gente para se informar. O que está acontecendo? As carreiras técnicas, há um conformismo de que a carreira tecnológica não dá, né? Não dá sanção. Só para corroborar, o Brasil forma hoje 3.500 engenheiros ano. 6 mil? 3.500. A China, 650 mil. 650. A China, 650 mil. Isso não é um dever para hoje, que tem que fazer. É um dever de longo. A culpa não é de vocês, né? A culpa não é minha, a culpa é de não termos tomado decisões graves
no passado para desfrutar disso. Então, esse é o Brasil. Patentes no mundo. A Coreia tem 7% das patentes. O Brasil tem 0,2% de patentes. Como assim? Hein? Como assim? Não peguei. Vou te explicar. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela concentra todas as concessões de patentes, né? Novidades tecnológicas, você pede, o NPI, que é o escritório que dá a patente, se tiver novidade, ele concede um monopólio para você. Era 15 anos, agora é 20 anos. Ninguém pode explorar aquela tecnologia que você descobriu durante 20 anos sem pedir licença a você. Pode até explorar, mas está invadindo a sua propriedade. Esse é o monopólio da patente. O mundo inteiro combinou isso há muitos anos atrás. Só que o Brasil era 15 anos de monopólio ao inteiro, passou a ser 20 anos de monopólio, isso ficou pior. Porque quem tem menos patente vai ficar em pior situação. Depois eu conto por quê. Quem fez isso? Quem fez essa maldade conosco? Quem fez essa maldade conosco fez outras maldades também. Ninguém consegue fazer uma maldade só. Ou seja, mandaram que o monopólio da sua patente passasse de ser 15 anos para 20 anos. E para quem tem muita patente, quem está ganhando a corrida é lucro. Para quem está perdendo a corrida é prejuízo. Porque aqueles que têm a patente vão dominar você. Vão vender remédio com licença. Você vai ter que pedir a licença para fazer um remédio aqui. Seja um remédio, seja uma máquina, seja um equipamento, seja um computador. Qualquer coisa, vão ter que pedir licença a você. Se essas patentes estão no primeiro mundo, você vai ter que pedir licença ao primeiro mundo. E isso vai se refletir no que eu vou mostrar na balança comercial nossa. Nós estamos pedindo licença para quase tudo. Se a gente não fizer nada, não estou falando tão... Eu não sou tão pessimista. Se eu fosse pessimista, eu não estaria aqui. Porque quem tem 40 anos de sistema de ciência e tecnologia, eu não estaria aqui falando. Eu podia estar em casa. Mas eu acho que a gente tem que alertar para essa diferença. 0,2% das patentes do mundo estão conosco. E 7% com aquele paísinho chamado Coreia. 4 vezes menos gente do que nós. As exportações da Coreia somam 683 bilhões. A do Brasil, 300, a metade. O Brasil exporta em valor a metade da Coreia do Sul. Mas por que é isso? Eles fizeram muita soja, eles exportaram café, muito milho, muito suco. Não. Tem produtozinho, como um computadorzinho. Entendeu? Pesa 1 quilo, mas que vale $7 mil. E a soja vale 2. Dá licença, porque os produtos eletrônicos aqui estão. Te ligo já? Tá bom, estou te esperando lá. Estou aqui lá. Liga. Não, porque eu. É porque eu estou numa palestra aqui, eu vou te ligar já já. Valeu, então. Deixa eu atender, não devia ter atendido. Ainda bem, Paulinho. Então, aqui, ó, exportações. O país daquele tamanho exporta 2 vezes mais do que nós. Significa que eles internalizam mais dólares, mais dinheiro do que nós, 2 vezes mais. Pesquisadores por 1 milhão de habitantes, eles têm 7,8 mil. Nós temos 1.000. Nós temos menos pesquisadores. Devemos formar mais gente do que vocês, do que aqui que nós estamos nessa sala, e dobrar essa sala para formar os fundadores. Gasto público com o judiciário, olha agora a ironia. Nós gastamos, a Coreia gasta 0,2% do PIB com o judiciário dele. E o Brasil gasta 1,3% do PIB, igual que ele gasta de ciência e tecnologia. Não vai lugar nenhum assim, né, moço? Não dá, né? Nós estamos gastando mais com os processos intermediários, atividade meio, né, do que atividade fim. Tem alguma coisa errada nessa gestão, né? Gastos com ciência e tecnologia. A Coreia 4,5% do PIB, Brasil 1,2%. Isso são aqui as fontes que eu consultei, né? Só para mostrar a diferença. Aqui são as missões da nova indústria. A nova indústria focou nas cadeias agroindustriais sustentáveis, são aquelas que eu falei da agricultura familiar. Nós vamos mecanizar a agricultura familiar, entendeu? Porque não é possível eles não terem tratores. Aqui só tem trator para carregar soja lá no centro-oeste, que eram mega máquinas
comandadas por um iPhone desse remotamente em Nova York. Um tratorito E faz quando não mais tem um diferença. trator para a família plantar os alimentos e colher os frutos. Então, é isto que nós vamos focar. É diferente, mas nós somos diferentes. Se não fizermos isso, nós estamos condenados a repetir. Um e-mail. Eu fui comprar em São Paulo, porque não tinha por aqui. Sabe quanto o preço? R$20 a máscara. Peregrino, você superfaturou. Você cometeu uma irregularidade. Não pode comprar por um preço desse, é absurdo, absurdo. Mas muito bem, naquela época, quem tivesse máscara no seu hospital era ameaçado de ser roubado de noite, porque o hospital vizinho vinha roubar de noite a sua máscara e levar para eles. Olha que selvageria o mercado se transformou. E eu tinha que salvar o hospital da UFRJ, um grande hospital, de saúde. Comprei, liguei para a CGU, a Central de Controle do Governo, liguei para o chefe lá, disse, doutor, eu vou ter que comprar máscara por R$20. Porque é peregrino, que não tem no mercado. Eu vou comprar. A minha fundação é privada, mas eu sei que eu devo responsabilidade ao artigo 37 da Constituição, que diz que eu tenho que fazer coisa só positiva, moralmente, preso, aquele negócio todo. Mas a realidade é essa, eles façam o que interessa ao interesse público, ao que esteja alinhado com o interesse público. Eu digo, eu estou alinhado, porque a vida das pessoas é a razão do Estado. Eu tenho que defender a vida das pessoas. Isso você tem toda a razão. E conte comigo aqui na CGU. Era central de controle. Eu ganhei um cara para me defender se precisasse. E comprei. Mas comprei de São Paulo, trouxe pela Via Dutra um carregamento de máscaras, mas eu trouxe com escolta. Eu paguei R$6.500 por uma escolta armada para trazer máscaras. Olha que vexame um país desse. É absurdo. Mas se eu dissesse aquele negócio, aquele caminhão da Dutra, passar assim, ia roubar ali, mano. Ia roubar facilmente a máscara do hospital. Entendeu? Não é uma tragédia? Mas por quê? Ele não sabia fazer máscaras. Ou melhor, sabíamos, mas não fazíamos. Aventais também sabíamos. A Mangueira ficou. A escola de samba de Mangueira se ofereceu e fizeram um monte de aventais. É fácil, né? Funcionar fácil. A luva é mais difícil, a máscara é um pouquinho mais difícil. Mas terminei comprando lá no Ceará. Eles lá tinham uma fábrica de roupas íntimas que transformaram em fazer máscara. E eu comprei depois um carregamento deles. Olha bem, a indústria se transformando para servir a sua finalidade maior, que é o bem-estar da população. Esse é um sistema econômico mais sadio do que se vire, entendeu? Eu vou roubar você que cuida dos seus pacientes. Mas teve um fato também pitoresco. Eu comprei um carregamento que vinha da China. O que aconteceu? Para vir da China, passa por Miami. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Na época da Covid? Ninguém se lembra? Ninguém se lembrar. Porque é esse mesmo de hoje. Era o Trump 1. E ele bloqueou todo o carregamento que vinha de materiais de saúde, que vinha pelo Miami, para qualquer outro país. Ele bloqueou, ele reteve, porque ele queria defender a população dele. E eu perdi o carregamento que vinha da China, que era de máscaras e aventuras. Na mão grande. Na mão grande. Acontece, né? Então vamos lá. Isso, infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade. O tempo que o cidadão passa para chegar do trabalho para casa e vice-versa é uma afronta. 4 horas ou mais para você se deslocar do trabalho. Missão 4, transformação digital da indústria, ou seja, um emprego de tecnologias digitalizadas. Isso é mais ou menos o que você está fazendo. Missão 5, bioeconomia para descarbonização. Usar os produtos da natureza de uma forma sustentável, não predar a natureza e usá-las no sentido de produzir bens e serviços. Tecnologia de interesse para a soberania e defesa nacionais. Claro, o país tem que se defender, não é para atacar, mas tem que. E não se defender, não se preparar e não persuadir os outros, ou não dissuade os outros a não lhe atacarem. Se você tiver com as portas abertas, até o Japão, que não tinha, passou a ter armamento. Porque tem que ter alguma coisa para dissuadir o adversário, alguém ganancioso como tem. O cara quer tomar a Groenlândia, quer tomar a Finlândia, quer tomar tudo. Se você não tiver nenhuma balinha na agulha ali, como é que o cara vai passar por cima de você, do seu país, do seu povo, da sua cultura? As razões de estratégia, a gravidade da questão climática, todo mundo está vendo que o clima não é brincadeira.
políticas protecionistas. Os países ricos estão fazendo políticas protecionistas. Eles estão defendendo a sua indústria. Está aí o Trump com essas taxas, sobretaxas que ele estão cobrando dos produtos que estão importados da China. Mas vai ter que recuar, porque ele brigou com a China. A China já tem um PIB maior do que o deles. Então, essa briga comercial é o que resulta de quem tem o poder, né? Abusando do poder. Ele está usando as taxas. Subsídios em larga escala, queda na complexidade da economia brasileira, desigualdade social crescente, a fome tem aumentado. Mas a tecnologia não resolveu? Não. Vejam, leiam o Prêmio Nobel de Economia, 3 professores. Eles escreveram sobre o poder da tecnologia. E, em resumo, ele diz o seguinte: quanto mais tecnologia, mais exclusão social. A pirâmide está ficando rica, está criando uma oligarquia tecnológica. Está aí os Big Techs, né? Chamadas Big Techs. São grandes empresas que monopolizam, o mais que é um deles. Mas não é só eles, né? Jeff Bezos, são uma oligarquia. Eles dominaram os processos a partir das suas empresas e excluíram os pobres, aqueles que estão na base da pirâmide. Isso é um processo que tem que ser combatido. Como é que eles propõem? Esse prêmio não propõe que a sociedade participe da gestão desses processos. A saída que ele aponta é o seguinte: mudar as instituições republicanas, já abrir os canais de participação da sociedade para ver que tecnologia é melhor, se é uma tecnologia baratinha ou uma tecnologia que seja barata do ponto de vista social, entendeu? E que usar critérios melhores do que ele. Vocês estão aqui para pensar. Vocês têm que aqui inventar critérios de análise. Qual a tecnologia que você vai adotar? Aquela que usa combustível fóssil ou uma tecnologia limpa, mas que talvez seja mais cara? Mais cara em que sentido? No preço de compra. Mas e o emprego? E o clima? Você tem que olhar os outros, o conjunto dos parâmetros. É isso? Eu acho que essa é a lição que eles estão dando. Nós temos uma janela de oportunidade. Gente, esse país é um país rico, ensolarado, tem uma costa enorme, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, agricultura ampla que podemos fazer de qualquer material, tem energias limpas em tudo que é lugar, tem solar, tem, enfim, tudo. A gente tem muita riqueza. E cada vez mais as fontes de energia estão se aproximando, as indústrias estão se aproximando das fontes. Não adianta vir para cá, tem que chegar e fabricar aqui, porque a energia vai estar aqui perto. E isso vai mudar a configuração do mundo. Aqui é a prova do que eu estou falando. Aqui são as medidas protecionistas dos países ao longo dessa série histórica aqui, ó. Tá vendo? Como cresceu o número de medidas protecionistas. Mas eles disseram para nós, já há 20 anos, que não era para fazer política protecionista, o mercado ia resolver. Desde que o mercado resolve. Não resolveu. Eles mesmos fizeram. Eu falo eles, os países industrializados. Nós somos semi-industrializados. Né? Eles fizeram essas políticas protecionistas. Não entra ninguém nos Estados Unidos sem que o governo americano autorize você entrar. Né? A origem dessas emissões de gases de efeito estufa, 50% do desmatamento. Então essas queimas que estão acontecendo não são inocentes. Não são inocentes. Elas são responsáveis, esse desmatamento, pela emissão, maior parte das emissões. A agricultura também emite. O transporte com combustíveis, nós temos transporte tudo baseado em gasolina, diesel, nós estamos condenados a emitir muito. E a indústria em resíduos, 5%. O Brasil é o 7º lugar na emissão de gases de efeito estufa. Aqui eu queria mostrar para vocês. Aqui o retrato no nosso país, é a balança comercial, por intensidade tecnológica, ou seja, por grau de complexidade daquilo que eu falei. O grau de complexidade está aqui. Aqui é que mora o perigo. A linha zero está aqui. Esses valores são positivos, esses valores daqui para baixo são negativos. Aqui nós temos a baixa tecnologia, baixa intensidade de tecnologia, e média e baixa tecnologia. Ou seja, o verdinho é média e o azulzinho é baixa tecnologia. Produtos rudes. Pega na madeira e vende. Pronto. É tecnologia. Rude. Não tem valor nenhum. Ele está aqui. Está nessa parte de cima aqui. A parte de baixo, de alta tecnologia, é esses aqui. Ó, o vermelhinho e o vermelho. Ou seja, nós somos fortemente remunerados pelos produtos de baixa intensidade, né, e debitados de produtos de alta tecnologia. Este é o país que nós temos. Isto implica em quê? Empregos qualificados. Que nós não geramos os empregos. Está aí os engenheiros, entendeu? Muitos desempregados. A nossa arrecadação de tributos é baixa.
Porque se você não vende, você não arrecada tributos. E não arrecada tributos, o Tesouro Nacional reclama que não tem dinheiro para pagar os custos da universidade, a saúde, a educação. Então é um ciclo fechado, não tem mágica. Ah, mas porque o governo não gasta mais com a educação? Claro que ele tem que gastar mais com a educação, com a ciência, com a tecnologia. Mas ele tem um limite, o limite é a sua remuneração. Qual é a remuneração do governo? Os tributos que eu pago, você paga, todo mundo paga. Se você não tem tanta gente assim pagando tributo, você não tem tanta remuneração. Aqui, uma outra visão. Produtos de indústria de transformação de alta tecnologia. Você vê aqui a linha zero, só tem um suspiro aqui, desse azul aqui, que é o setor de aeronave. Quem que vende tecnologia de aeronave, produtos de aeronave no Brasil? Embraer. Orgulho nacional. A China pegou, chamou a gente, fizeram a joint venture na China, a Embraer foi para lá. Fizeram uma associação de capital chinês com capital da Embraer. Eles aprenderam tudo, se separaram da Embraer, mas estão fabricando também aeronave. Mas uma aeronave da Embraer vale 50 milhões de dólares. Aquele aviãozinho que voa de Rio São Paulo, o E-190, tem E290, 50 milhões de dólares. Aquele KC-390, que é aquele avião de carga enorme, que o Brasil fabrica, que transporta muita coisa, aquilo vale 150 milhões de dólares. Ou seja, um avião daquele paga tudo que é feito de soja. A gente exporta minério de ferro. Exporta minério de ferro. Então, bom, o complexo eletrônico, que é o nosso, eu estou falando de iPhone, laptop, está aqui, ó. Olha como ele é negativo, a balança. Complexo eletrônico. A indústria farmacêutica é estratégico para nós. Potencial. Você pode ter iPhone, embora hoje tudo fale pelo iPhone, mas remédio. Se você não tivesse, está condenando seu povo a ficar na mão de uma farmacêutica dessa, mega farmacêutica, que vende se quiser para você. Aqui um detalhe para quem perguntou e se interessou por patente. A balança de transações correntes de serviços e patentes, propriedade industrial. Em 2023, nós tínhamos um débito, uma balança negativa de 5,4 bilhões de reais. E em 2024 passou a ser 8 bilhões de reais. Aumentou o déficit de propriedade intelectual. Agora eu vou fazer uma pergunta, professora. É ruim ou é bom? É aumentado o déficit. Bom, a gente pelo menos está licenciando mais para poder fazer coisas aqui dentro. Me parece que pelo menos demos um saltinho nas parcerias. Por isso que ela é professora, veja bem. Não quer dizer que seja ruim importar tecnologia, senão a complexidade fica sempre baixa. Você importar a tecnologia é importante porque você não vai inventar a roda, reduzindo, né? Não vai inventar a roda, você tem que comprar deles, mas tem que aprender a fazer aquilo, para depois deixar de importar. Esse é o segredo. Então essa balança negativa significa demanda por tecnologia que o Brasil teve, maior do que estava antes. Essa demanda é importante porque é a indústria de transformação. Criou nossas parcerias. Então, criou as parcerias e a indústria está querendo tecnologia. Exato. E se não tiver da universidade, vai tomar lá fora a tecnologia. Aí vai pagar a licença da Exatamente. Os instrumentos que a nova indústria tem, subvenção, empréstimo, mas o Brasil está comprando, eu estou participando da comissão interministerial de fixação de margem de preferência. Ou seja, em certos equipamentos nós vamos dar margem de preferência, ou seja, um sobrepreço, a margem de sobrepreço para um produto nacional vis-à-vis um produto estrangeiro. Então, se você vai fazer uma compra do seu governo e vai querer comprar, sei lá, uma peça, e essa peça custa 100 aqui no Brasil, e lá fora custa 80. Você vai comprar de 100. Você está autorizado a comprar de 100, porque tem uma margem sobre preço que o governo está autorizando. No seu caso é o governo municipal, não vou falar porque é outra esfera, mas o governo federal está comprando dessa maneira. Vários produtos ele tem comprado dessa maneira, com margem de preferência. Isto é que os americanos fazem desde 1930. Não é segredo, eles estão fazendo isso há muito tempo. Agora, tem alguns problemas, né? Por exemplo, juros elevados. Essa taxa de juros não é favorável à nova indústria. Isso é um outro capítulo. Desafios, adesar às cadeias de valor. O Brasil não pode pegar o minério de ferro, tirar da mina, botar no navio, exportar para a China e depois importar o aço. Isso é criminoso. Tem que adensar a cadeia de valor aqui. Tem que pegar aquele minério de ferro, triturar, não sei o quê, fazer uma matéria-prima do aço, e depois sim pode até exportar um produto semi-manufaturado. Mas exportar cru, como lítio, como outros minerais, não.
é criminoso. É como se fosse uma colônia. Nós somos uma colônia mineral. Embora a Constituição diga que não devemos ser. É uma colônia mineral. Se nós nos comportamos como somos. Mas o governo talvez, o país não tem consciência disso. Integrar a engenharia. Sou vice-presidente do Clube de Engenharia. Nossa campanha é para que a engenharia se ingresse na nova indústria. Porque sem a engenharia você não tem produtos finais, né? Uso das vantagens comparativas, ampliar a formação de recursos humanos, isso que vocês estão fazendo, desenvolvimento integrado das missões, fomentar a criação de empresas de tecnologia. A FINEP está fazendo, e eu estou em essa liderança, de fazer uma campanha para fazer uma política pública de apoio às Deep Techs. Sabe o que são as Deep Techs? As Deep Techs são essas empresas de alta tecnologia, que têm capital intelectual muito grande, mas não tem dinheiro. E não tem facilidade. Sai daqui no seu laboratório, pode sair, pode inventar uma Deep Tech, inventou, descobriu um processo, pode criar a sua empresa, mas ela é tão tecnológica, é tão rica quanto pobre, porque não tem capital. É preciso que alguém dê o dinheiro para ela. Então a FINEP está se reestruturando. A gente fez um convênio com o BNDES, a FINEP, SEBRAE e várias outras entidades para formar uma política pública e aprovar lá em cima de apoio às Deep Techs. Porque, para mim, elas são a fronteira da tecnologia que o Brasil não teve. O Brasil é um país retardatário. No Brasil foi proibido criar indústria no passado. No Brasil as indústrias foram dizimadas por conta de políticas públicas equivocadas. Né? Venderam estatais no Brasil quando a gente não poderia ter vendido. Ninguém deveria vender a Vale do Rio Doce. E foi vendida por 3 bilhões de dólares. E pouco tempo depois valia 300 bilhões de dólares. É criminoso o que fizeram em 1984. É criminoso fazer isso. A Vale do Rio Doce era a maior empresa de logística e de mineração. Sabia tudo sobre o subsolo brasileiro. Entregaram para o capital privado, que agora faz acordos com outros países em detrimento do Brasil. Entendeu? O problema não são os outros, o problema somos nós mesmos. A conclusão que eu chego é isso. Não é o estrangeiro que quer explorar a gente, é que nós somos lenientes, nós somos coniventes com isso. E a Vale do Rio Doce, eu batalhei muito para que ela não fosse vendida. Foi até processado. O BNDES ficou chateado. Porque na época eu era na COC, o Supingueri Rosa. Era o líder na área de ciência e tecnologia. Ele liderava um grupo que discutia a questão das privatizações. E eu fui para o jornal um dia e disse, olha, vocês estão vendendo essa empresa por um preço de banana, falei uma coisa assim, e o BNDES está em conluio com os compradores. Essa palavra foi forte. Mas merecia. Com um monte de advogado da Vale, do BNDES. Mas merecia, né? Merecia. Fizeram conluio mesmo, venderam. Aí o cara veio, me intimou para dizer se eu disse ou não disse. Já entendi aquela linha ali da comparação dos advogados com os engenheiros. Não, eles tentaram me processar, mas eu também saí. Não disse isso, eu disse mais ou menos. Saí, porque eu não. Imagina, 400 advogados contra mim. Tem coisas, né? Isso aqui, gente, é para mostrar para vocês, se o Brasil não tiver uma política de juros, o caminho do dinheiro será a especulação financeira. O dinheiro corre para o mar. O rio corre para o mar, o dinheiro corre para a remuneração. O capital financeiro corre em busca de remuneração. Se ele vai para a indústria, se na indústria tiver aplicações para ele, que remunere ele ao todo. Mas aqui virou um cassino. Durante muito tempo virou um cassino. Agora se controla. Mas as taxas de juros da FINEP eram 13%. A taxa de juros dos empréstimos da FINEP era de 13% ao ano. Hoje é 2,5%, 3%. Nós baixamos. O Lula fez um decreto lá autorizando que a FINEP baixe a taxa de juros dela. Contra o mercado. E de 13%. Você pode falar. Boa tarde, sou o André, sou aqui da FETED e faço parte do laboratório de robótica. Mas já isso é uma dúvida que surgiu, como é que vai ser essa questão de política pública para investimento em startup, né, com um grande conteúdo intelectual, né, mas não tem financiamento, né, não tem um capital para investir, né, para quando que essa possibilidade de startups que tem grandes
grandes ideias, né, que pode revolucionar aí a tecnologia no Brasil e como vai ser essa questão do investimento nas pequenas. É isso que a gente está batalhando. A gente vai fazer um seminário no dia 8, lá na FINEP, tem um site para se inscrever, remoto e presencial. Nós vamos discutir com todos esses agentes que eu citei, BNDES, SEBRAE, FINEP, a BDE, o ILINCA, EMERGE, várias entidades associativas das startups estão se inscrevendo para a gente tentar eleger um conjunto de medidas que seria uma política pública de apoio firme, explícito, uma política nacional de apoio às startups, não qualquer startup, embora sejam todas importantes, mas startups que detêm esse capital intelectual intensivo e que não têm o capital financeiro para se desenvolver, fazer a prova, enfim, escalar o seu produto. Tem várias medidas, só financeiro não. Disse para mim uma CEO de uma empresa chamada BioLink, eu vou dizer o nome dela, a BioLink, ela fabrica proteínas. Quando ela me disse isso, eu não entendi. Eu estudei biologia, assim, o que você faz? Não, eu junto carbono, hidrogênio, sei o quê, eu faço uma proteína sintética, aquilo que eu falei. E essa proteína, quando excreta numa bactéria, quando entra na bactéria, ela excreta uma substância que produz remédios, um produto fármaco qualquer. Ela é chave. Ela faz um produto intermediário, você não consome a proteína, mas você consome o produto que deriva da proteína. E essa proteína tem que ser modelada, porque ela é fabricada nos computadores, de certa maneira. E depois é dada para o processo farmacêutico. Olha que coisa. Ela disse, Peregrino, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso de desburocratização do processo de certificação da minha molécula. Porque a Anvisa demora 1 ano para me dar o aval, enquanto que uma molécula nova que vem dos Estados Unidos, aprovada pelo FDA, ela vem aqui e passa no fast track, ou seja, passa pelo caminho mais rápido da Anvisa, porque já vem certificada dos americanos. Peregrino, então a Anvisa não tem um sandbox para as nossas empresas? Ainda não. Ah, necessário. Não, está dentro do nosso contexto dessa política. A política que nós estamos fabricando, como é seu nome, André? A política que nós estamos construindo é um trabalho intensivo, é por fora. Eu sou chefe de gabinete, mas eu faço outras coisas também. Uma delas é isso. É juntar todo mundo, as vaidades de todos. Juntar as vaidades, extrair o que é de bom, dar visibilidade àquilo e convencer aqueles que fazem as políticas públicas, o parlamento, as autoridades, de que as medidas são essas e não aquelas. E a gente está tão bem sucedido que o BNDES e a FINEP já fizeram um fundo, um FIP, um fundo de investimento em startups na área da saúde, deep tech de saúde. Já estão dando dinheiro para participar do capital, não financiamento. Ela entra na tua empresa, toma uma parte, converte em ações, fica com ela até depois vende. É um tipo de medida positiva, não é a única, mas é um tipo de medida positiva, entendeu? Então já estamos mobilizando corações e mentes para que se alertem para isso. Pode continuar. A minha pergunta foi porque eu estou progredindo com uma startup em biotecnologia e engenharia genética, né? E aí a minha questão também, como o senhor comentou sobre essa questão de propriedade intelectual, se caso haja investimento, né, interno do próprio governo, como é que seria lidar com a nossa propriedade intelectual? Né? Vai ser uma coisa... Você já tem a patente. Você vai pedir ainda está progredindo para isso. Você ainda vai pedir a patente. Tem que ter cuidado. Pode ser que alguém chegue antes. Sim. Então tem que ter cuidado. Aqui é a patente para quem depositou primeiro. Então, vamos supor que você consiga essa patente hoje. E se o governo entrar nesse seu empreendimento, ele pode fazer um ponto. Você remunera um pouco ele, ou não remunera, o governo pode dar. Do jeito que eu conheço o governo, desde o CNPq, que nós criamos uma norma liberando a universidade de cobrar royalties dos seus pesquisadores, a ideia do governo é fomentar que você se desenvolva e não criar embaraços remuneratórios. Por que o governo vai querer o seu dinheiro? Ele vai querer que você desenvolva esse produto. Então, vai ser fácil fazer um acordo com o governo sobre o uso da sua patente versus o financiamento que ele vai lhe dar. Financiamento não, participação no caso do capital, se ele quiser ele participar do capital da sua empresa. O problema é que o pesquisador, ele não quer abrir mão do controle dele. Ele criou aquilo como se fosse um filho.
Ele não quer, vou entregar agora, vou ficar lá, vou ver um monte de coisa. Aí tem essa restrição também. Eu conheço isso porque eu trato disso lá na COP. É outra cultura que a gente É outra cultura. precisa- O pesquisador é dele, aqui não é uma criança. É. Aqui não é o filho dele. E o pesquisador tem lá um trem de levitação, há 23 anos, é como se fosse um filho dele. Ele não deixa eu negociar por ele. Embora não tenha nada de ação, não tenha nada de acordo com ele, mas ele não deixa eu negociar. Ele quer participar. E nem sempre ele é o melhor negociador. Você sabe como é que funciona a mente humana, né? Ele entrega tudo, mas ali, aquela parte dele, não. Enfim, aí pode continuar. Eu já faço a engenharia reversa nesse pensamento, né? Que a minha preocupação é a patente ser uma coisa acessível e não monopolizada para grupos de pesquisa privado, né? Porque pode ajudar tanto no lado de medicamentos, na área de saúde, mas a minha intenção é de não deixar monopolizar. Ter patente, mas como fosse open source, né? Igual a gente tem GNU, tem outras ideias nesse contexto. Né? A patente, essa é a contrapartida da patente. Você tem monopólio, você tem que abrir ela. Quando você abre, você incentiva o outro. O outro vai tomar aquela informação, vai usar como parcimônia. Porque se entrar na sua patente mesmo, aí você tem direito a acionar ele. Acionar juridicamente. Agora, vai acionar um cara de uma farmacêutica europeia que usou a sua biotecnologia. Para você fazer isso, você tem que ter um grupo de advogados internacionais em Nova York, na Quinta Avenida. Vai ser o fim da picada. É uma indústria. Isso é uma É dinheiro aberto. Eu já vi isso. Lá na COP também tinha um professor reclamando que entraram na patente dele lá na Ásia, um produto de telecomunicações. Porra, eu comecei a contratar um advogado, um advogado atrás do outro, acabou, eu falei, eu não tenho dinheiro. E a universidade não tem dinheiro para lhe dar assistência. Compreendeu? Por isso que a gente tem que ter um comércio internacional remuneratório, com muita remuneração, porque a gente não financia, pode financiar você. Mas e aí? A tua patente? Uma patente internacional custa $100 mil. De cara, fora a manutenção delas. Como é que vai cobrar? Se não tem dinheiro para custeio? $100 mil. É caro, viu? Pesquisa é cara, inovação é cara. Por isso que a gente tem que fazer as coisas com foco e gradativamente. Pode falar, professor. Bom dia. Eu me chamo Angélica, sou da UFRJ, sou diretora do NCE, do Instituto Tese Pacite. A sua apresentação tem uma linguagem natural, simples e toca muito ali e começa a refletir sobre algumas coisas. Alguns pontos que você colocou aí na sua apresentação, e a dúvida aqui do colega, vai muito apresentando a falta de preparo nosso como pesquisador de lidar com situações como essa, né? Como construir, registrar uma patente, como saber o processo, né? Não se assustar com o advogado, com os valores assustadores que a gente encontra. Assim. Existe algum projeto que vise esse aprendizado, disponibilizar o aprendizado aos futuros empreendedores aí, para que eles invistam em projetos que possam fazer parceria com a FINEP, né, nos seus editais, enfim. A FINEP tem um projeto tipo Centelha, que faz em parceria com a fundação local. Ela dá um pequeno dinheiro para você centelhar aquela invenção. Às vezes é uma invenção, eu tenho um projeto, peraí moça, você tem o quê? Eu tenho um projeto, você tem uma ideia. Para transformar aquilo num produto final, você tem que baixar, fazer um projeto, dar um dinheirinho, fazer uma prova de conceito, etc. Há um caminho a percorrer. A FINEP assiste esse começo. Ela faz esse começo em parceria com a instituição de fomento estadual, no caso a FAPES do Rio de Janeiro. Mas eu lhe digo o seguinte, tem muitas instituições que estão trabalhando com empreendedorismo. Ou seja, uma capacitação do pesquisador para ele fazer pesquisa, mas também ele aprender conceitos básicos do empreendedorismo de um produto da tecnologia. Se não fizer isso, nós vamos perder essa ligação. Por que eu estou chamando as deep techs importantes? Para mim é o elo perdido. A universidade e a indústria. As duas se falam de uma forma muito difícil no Brasil, porque o nosso processo de desenvolvimento industrial ele foi feito à revelia da universidade. Queremos ou não, eu sou engenheiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas eu não foi porque eu tinha um foco numa determinada demanda, não. Aquilo foi feito naturalmente. Agora,
a ligação, a aliança da universidade com a indústria precisa ser feita. E eu acho que o caminho para fazer essa ligação, o agente é isso, é uma empresa, como você está falando, uma startup que nasce do laboratório. Porque nasce de coisas disruptivas. Necessariamente você está trabalhando na fronteira. Pode ser que não seja uma fronteira disruptiva, mas é uma fronteira do conhecimento. E é nesta que mora a vantagem nossa. Nós temos uma comunidade científica produtiva. Nós somos a 13ª produção científica do mundo, 13ª e 14ª produção de papers. Nós temos ciência, mas falta esta conexão. E esta conexão passa pelo treinamento. Ele completo, porque esta é a encomenda tecnológica que fala a lei 14.000, não sei qual. Eu posso comprar um produto semi-acabado seu, porque o produto que está no mercado não me satisfaz. E a lei autoriza o gestor público a comprar um produto ainda não completo. E isto é que é o positivo. O problema é cultural, vou dizer por ele. É cultural. Qual é o gestor público que vai botar seu CPF numa compra desse tipo? Entendeu? É sempre assim. Por isso que é isso aqui. Por isso que eu vim aqui com muito prazer. Porque se eu não falar, e se nós não falarmos para essa juventude, para essas pessoas, como é que a gente vai modificar a cabeça das pessoas? O problema está na cabeça do brasileiro. Pequenininha, atrofiada, curtinha, que não vê esse horizonte de ter um país riquíssimo, ávido por crescer, gerar emprego, gerar... Todo mundo aqui tem família. Todo mundo tem irmão, sei lá, um parente que quer um emprego qualificado. Você mesmo quer um emprego qualificado. Você não quer emprego de baixa remuneração, não quer ser motorista de Uber. E, no entanto, a gente tem 14 mil doutores formados por ano no Brasil e boa parte deles não tem emprego qualificado. Por quê? Porque a gente não tem um parque industrial que absorva esse tipo de mão de obra. Né? Então, a questão é mais complexa. Mas você está no caminho certo, buscando saber quem faz. O Sebrae faz. A Fundação Local faz. Tem muitos lugares que fazem cursos de empreendedorismo. Convoque o Sebrae. Eu sou do Conselho Deliberativo do Sebrae Nacional. Então fico sabendo as coisas. E lá eles estão fazendo muitas coisas de empreendedorismo. Tem um programa chamado Catalisa, que é um programa que financia o doutor para ele escalar o seu produto. É uma coisa, não é tudo, mas é uma coisa boa. Né? E isso deve constar na nossa política pública. Ao final desse trabalho que eu estou fazendo, com alguns colegas da FINEP, que abraçaram isso, nós vamos construir um documento dizendo que vocês querem sair dessa situação e migrar para a fronteira, apostem nesse nicho, que são as tecnologias que emergem dos laboratórios científicos, das universidades e escolas como essa de vocês. Posso complementar, professor? Eu acho que a professora tem toda a razão. Eu acho que a gente teve o momento dos NITs, das organizações dos NITs nas universidades, nas instituições, mas que eles não são tão presentes na vida do pesquisador, do professor pesquisador. Eu acho que esse é um papel que deveria e caberia aos NITs. Azeitar essa engrenagem. Você tem razão. Eu estava no CNPq em 1984, quando nós criamos os primeiros 13 núcleos de inovação. Tinha um presidente lá que era muito empreendedor, chamado Linaldo Cavalcante. Paraibano, reitor da universidade, dinheiro. Respeito ele até hoje, a memória dele. Porque ele bateu na mesa e disse, se for só ciência, não dá. A gente tem que buscar esse elo entre a universidade, que produz ciência, e a empresa, e a geração de emprego. Então, ele criou os primeiros núcleos de inovação. Nos Estados Unidos, chamado Innovation Centers, para quem gosta de inglês. Mas era isso o papel deles. Buscar as demandas da indústria e trazer para dentro da universidade. A COP faz isso na sua universidade. A COP, o professor Coimbra, quando criou a COP, ele disse, que engenharia é essa de cuspigis? Eu vou buscar o problema da empresa. Trazer o problema da empresa para dentro do laboratório, resolver o problema e depois entregar a solução tecnológica para a empresa. Esse foi o imaginário, o visionário chamado professor Coimbra, que criou a COP, em 1963. Quantos anos já se vão? Nem todo mundo faz isso. Então o Brasil é lerdo, é lento, tem que acelerar. O Bloco H ainda está lá. Hein? O Bloco H. Bloco H. É um lugar lá do centro de tecnologia. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que buscar a consciência. Disse isso naquele café ali. O problema não está nessas equações aqui. O problema está na cabeça. E a cabeça se faz falando, conversando, discutindo.
Não sei se eu falei o que eu falei. É ótimo. Obrigada. Bom, acabou, acho que acabou. Só apertou de Acho que eu apertei tudo, né? Passa ali. Eu acho que está acabando mesmo. Não, eu quero apontar os problemas. Isso aqui não é um desígnio de Deus que o Brasil, tão rico, um povo tão ávido, tão bonito, tão misturado, como dizia o nosso Darcy Ribeiro, com o qual eu trabalhei na secretaria, dizia que esse povo não existe, nem Roma, ninguém tem um povo como isso. Uma mistura do negro, do índio, do branco, entendeu? Fazendo essa miscigenação, isso só vai dar uma coisa boa, ele falar no livro dele. Mas tem gente que não acha isso. Esse neoliberalismo de 88, o consenso de Washington, ele fez uma política extremamente nefasta. Ele mandou que o Brasil e os outros países periféricos, como o nosso, vendessem as estatais. Você sabe o que é uma estatal como a FINEP? A FINEP é uma estatal. Sabe o que é uma estatal como a Petrobras? Sabe, o Brasil é o primeiro em exploração de petróleo em águas profundas, já mais de 3 mil metros de profundidade. Ele é extremamente rico nessa reserva de exploração de petróleo e gás. As estatais servem para você gerir os seus ativos naturais. Que é ativo? Aquilo que Deus botou para você cuidar. Entendeu? A FINEP cuida do segmento dos intangíveis, que dá a tecnologia. Mas a Eletrobras e outros. Mas foram vendidos, grande parte foram vendidos. Quase que vendem a Petrobras. Quase que vendem. Entregaram para quem? Entregariam para quem? Para a Exxon, para as empresas de petróleo estrangeiro. Para quê? Para tirar daqui e levar para ele, depois vender para nós, os produtos fabricados. Essa era a saga que o Brasil iria trilhar. Ainda bem que não foi feito isso. Mas foi o próprio governo neoliberal que disse que as patentes deveriam passar, afirmou um acordo internacional que as patentes deveriam passar de 15 anos para 20 anos. Olha que maldade. Firmou, mas firmou com tanta tranquilidade que lá no acordo internacional dizia os países terão 10 anos para se adaptarem a essa lei, não precisa implantar agora. A Convenção Internacional de Paris fixou assim: Brasil, tem que assinar, senão está lascado. O Brasil, compelido, assinou a convenção. Você tem 10 anos para você cuidar, para se adaptar a esse novo prazo de 20 anos. O Brasil imediatamente aprovou os 20 anos. Para que isso? Isso é uma coisa... Gente, né? Quem fez isso não foi o estrangeiro, foi o próprio governo brasileiro. Como também promoveu o lavajatismo também, que foi a grande celeuma, a grande comoção nacional. Né? Quase que predam a Petrobras, dizimaram a engenharia brasileira. Essas empresas, sim, prendam os que roubaram. Façam o que quiserem com os que roubaram, se beneficiaram. Mas as empresas foram dizimadas. A Odebrecht tinha engenharia para dar com o pé. Em qualquer lugar do mundo ela implantaria uma hidroelétrica, qualquer sistema rodoviário a Odebrecht era capaz de fazer. Mas outras também. As empresas de consultoria, nós éramos um grande parque de engenharia nacional. A FINEP apoiou essas empresas no começo. Foram dizimadas. Quando eu falei a estatística de quantos alunos aí tem hoje na engenharia, que era 300 e pouco, agora 150, alunos de engenharia, em parte é por causa disso. Eu, quando entrei na Escola de Engenharia Federal Fluminense, eu já era contratado no 4º ano, no 3º ano, com a carteira de trabalho como se fosse engenheiro. De engenheiro eu era, mas vinha a empresa de consultoria, me dava um salário de engenheiro e eu era estagiário. Um bom salário. Essa foi a época onde a engenharia presidia a indústria brasileira e a economia brasileira. Hoje dizimaram. Eu, como vice-presidente do clube de engenharia, a gente está fazendo uma campanha para reverter isso. Mas é difícil. Está impregnado aqui na cabeça das pessoas. Então, esse é um problema. Aí, alguns resultados. O Brasil cresceu 3,4% do PIB, foi um dos países que mais cresceu do PIB nesse último ano. Subiu 30 posições no ranking global de produção industrial, de 70 para 40. Estava lá, no 70 ficou 40. São ganhos em menos de um ano. Essa política é para 30 anos. Gerou 306 mil postos de trabalho versus 125 no ano anterior e assim por diante.
tem 3,4 trilhões de reais de públicos e privados para investimentos no PAC. Aqui a indústria de transformação crescendo. Era 11, agora 14,7 no PIB. Nós já temos 14,7 da participação da indústria de transformação na formação do PIB. Porque já foi 28. Em 1980 a gente tinha 28% do PIB a indústria de transformação. Você lembra? Brasil grande, Brasil potência, Brasil isso, aquilo outro. Foi caindo, ficou em 11%, igual ao final do Getúlio Vargas, período de Getúlio Vargas, 1940 e pouco. O Brasil na indústria, a indústria brasileira ocupou a 25ª posição no ranking de 82 países. 2023 a 24, o Brasil subiu 20 pontos. E aqui a FINEP, o FNDCT. A FINEP vive do FNDCT. São letrinhas mágicas, mas é muita luta. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O que é isso? É dinheiro tomado do Tesouro? Não. É dinheiro de contribuição de setores industriais. Um percentual sobre algumas coisas, aviação, agricultura, é depositado no Tesouro Nacional e conforma o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, essa renda é que é aplicada em pesquisa em ciência e tecnologia. Quem administra isso? A FINEP, é a secretária executiva. Mas veja bem, o que acontecia no passado? Essa barra verde que era tirada do fundo para ir para o Tesouro Nacional compor a dívida brasileira. Então não era aplicada em ciência, essa parte verde não era aplicada em ciência. Essa cor de rosa, essa laranja, essa laranja e essa verde, sim. Uma era crédito para empresas tecnológicas e a outra financiamento da universidade, a vocês. E aí vem crescendo. Você vê, até 2023, essa tomada verde aqui era grande. Tirava o dinheiro da ciência e botava na aplicação financeira, dava no pagamento da dívida, fazia o que não devia fazer. Né? O Brasil, o fundo era velho. Nós, eu mesmo, com o professor Pancera, presidente da FINEP, por ironia, estamos na FINEP, mas antes a gente estava em qualquer lugar. Nos reunimos junto com a SPPC, a Academia de Ciências e várias outras organizações do nosso sistema empresarial também, e lutamos por uma lei chamada Lei Complementar 177. Alguém sabe dizer o que é lei complementar? Pode falar, gente. Deve ser uma brecha. Hein? Deve ser uma brecha. E vai resolver um problema. A lei complementar tem a Constituição, a hierarquia das leis. Ainda bem que vocês não estão estudando direito. Estão reprovados. Tem a Constituição, que é a lei maior, manda em todo mundo, não sei o quê, tem 200 e poucos artigos. E tem uma lei embaixo dela chamada Lei Complementar. É para esclarecer algum artigo que não teve bem e aduzir alguma coisa. É a lei mais forte depois da Constituição. Depois vem a lei comum. Tem a lei especial, quando é tributária, ela tem muita força, tem a lei de não sei o quê, mas são leis comuns. Depois tem os decretos e as normas. Isso chama-se hierarquia das leis. A Lei Complementar 177, no ano 2000, no ano 2020, mais ou menos, nós aprovamos, como digo nós, porque nós lutamos por isso, eu não sou parlamentar, mas aprovamos no Congresso 2 vezes, porque o Bolsonaro vetou a primeira vez, a Lei Complementar 177. Lá dizia o seguinte: este fundo não é contingenciável. Este Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, ninguém pode tirar dinheiro dele para botar em outra coisa. Pô, forte. Falei Luiz Alci Lucas, senador de Brasília. E nós fomos todos em cima dessa lei, aprovamos essa lei. O Bolsonaro veio, vetou essa lei. Isso não nos deixou abatidos. Nós fomos à luta e derrubamos o veto dele. Só o filho dele votou a favor dele. De 500 e poucos. Então derrubamos o veto dele e a lei foi implantada praticamente no início do governo Lula. O que é que diz a lei? Tudo que for arrecadado no FNDCT tem que ser investido em ciência e tecnologia. Metade vai para a pesquisa da universidade, daqui dessa unidade, de qualquer lugar, para organizações sem fim lucrativo, e a outra metade vai para o crédito da inovação. Alguém pode dizer, mas puxa, não dá para a empresa? Claro! Onde é que você faz a inovação? A inovação o que é? É a pesquisa, o conhecimento novo transformado num bem e serviço à sociedade. Quem transforma isso é a empresa, não é o pesquisador. Hein?
Quem transforma é uma empresa, pode ser a sua, pode ser de outro, mas é a empresa que transforma em bens e serviços. Então, a metade para um lado, metade para o outro. Que nem Salomão, dividiu com ele. Alguém reclama, eu queria mais, todo mundo quer mais. É normal, não se aveste, como se diz no Nordeste. Então, essa foi uma grande conquista. E essa conquista foi liderada pelo Pancera, que foi ministro da Ciência e Tecnologia. Presidente da FATEC. Presidente dessa instituição aqui. Já viu como a história se vê, né? Aí, pá, Pancera estava lá, não era mais ministro, deixou caçar a Dilma, fizeram aquela mudança lá. Deputado federal. Deputado federal. Foi deputado federal. E depois foi ministro da Ciência e Tecnologia. E estava lá no meio, a gente se reuniu, fizemos uma aliança das instituições, que eu era presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio, que gerem os projetos de pesquisa. Fizemos e ganhamos isso. Ninguém diria que a gente ia ganhar, mas ganhamos. Ninguém aqui é parlamentar, nem senador. Não tinha voto nenhum, mas ganhamos. Ganhamos de quem era forte, porque ele tinha uma ideia forte. Nenhum senador, de direita ou de esquerda, a menos o filho dele, teve a ousadia de dizer, não, ciência não é importante, esse fundo não é de você, não, esse fundo é meu, vou fazer casinha, vou fazer não sei o quê, entendeu? Deixa eu falar. Já podemos sentir os efeitos dessa... Vou te mostrar. Esse aqui já é um efeito. Olha o que a FINEP vai ter esse ano. A FINEP tem 14 bilhões esse ano. Metade de crédito, metade de Fundo Nacional de não reembolsado. Olha que quando teve em 2024. Aqui era 10, 12. Aqui. No primeiro ano do governo Lula, já tinha 10. Foi o efeito prático é ter mais verbas e não ter verbas contingenciáveis. Nós podemos apostar em vocês de durar 4 anos. Não tem aquele sobressalto, não, só tem dinheiro agora, vamos gastar logo, senão ele vem e toma. Não tem mais isso. A lei é sólida, é a Lei Complementar 177. Eu tenho orgulho de ter defendido junto com o Pancera e muitos que trabalhavam aqui em prol dessa campanha política. Aqui as aplicações financeiras, veja bem, nós gastamos, olha aqui, FINEP em 2023, 2024, ainda não está contando aqui esse ano, investiu 24 bilhões nas missões da NIM, entendeu? Todas aquelas missões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão aqui citadas, total geral 29 bilhões, 2.176 projetos na financiação nesse ano. Não é nada, a FINEP trabalhando a pleno vapor, porque para você gerir um projeto desse, você é selecionado por um edital. Tem toda a parte burocrática, gerenciar, não sei o quê, contratação, nossa, você está esperando o dinheiro que vem, não sei o quê, todo mundo pede, liga na minha sala, o Nilo está aqui, coitado. Eu tenho um gabinete, eu chamo de parte dos milagres. Vamos acabar aqui, nós vamos conversar também. Não, eu tenho que correr, o parte dos milagres não pode parar. Fala dele é uma fila. Parte dos milagres. Liga alguém assim, eu escrevi meu projeto, eu quero saber quando é que vai sair o dinheiro. Peraí, moço. Você botou o seu projeto? Então espera, tem um processo burocrático de ver quem é que está pedindo dinheiro, é a fundação, está tudo em dia. O dinheiro é público. O dinheiro não é passa por um processo, né? Mas ele é público, tem que ser bem direitinho, aplicado direitinho. O projeto foi selecionado, ganhou a corrida. Você sabe, o projeto do acervo, que é um projeto sui generis que nós fizemos, que é financiar os acervos, as memórias da ciência e da tecnologia. Na UFRJ, nós financiamos várias, viu, professor? Museu Nacional, e vários outros. Nós financiamos vários. Isso foi um alento para a comunidade científica que tinha memória, que tinha acervo, que estava se perdendo. A Biblioteca Nacional recebeu. Né? Biblioteca Nacional, o LEGE, Museu do Seriquê, Museu do Seriquê. Isso é importante, porque quem não tem memória está lascado. Em linguagem simples, quem não tem memória está lascado. Não sabe de onde vem, não sabe onde vai, e assim mesmo é um povo perdido. E a gente investiu nisso. Olha, teve 1,5 bilhão de demanda de projetos. Nós só aprovamos 496.
Era 200, subiu para 496. Mas é uma ajuda enorme. E vai rodar esse ano de novo. Esse edital vai ser rodado de novo. Então, não é só biotecnologia que nós financiamos também a memória da ciência e da tecnologia. Aqui vocês gostam muito de tecnologias quânticas. Eu sou engenheiro mecânico, eu sou clássico, não tenho noção do que é. Mas eu comecei a estudar, aí fui lá no CBPF, perguntei no pesquisador que estava retirado um posto quântico, falando, me explica o que é tecnologia quântica. Aí ele disse, porque eu não entendo nada. Eu disse para ele, eu não entendo nada. Aí ele falou assim, eu também não entendo. E peregrino, quem que século tem? Essa é uma frase que foi extraída de um cara, um grande físico, muitos anos atrás, o Luiz Davidovich me explicou o peregrino, essa frase é de Feynman, então, um cientista famoso, esse é o prêmio Nobel, que disse que quem não entende, diz que entende, não entende, porque ela muda a forma, muda completamente, não se adapta ao ser humano. Vai ter que se adaptar, porque é a tecnologia do futuro. Esta é a tecnologia que vai processar milhões de dados em muito pouco tempo e vai dar ferramenta para a inteligência artificial. Resolver grandes e graves problemas complexos de saúde, educação, transporte, ambiental. Então, tem que se investir. Aí eu escrevi um artigo no jornal, falando que nós temos que fazer um programa focado em tecnologias quânticas, não sei o quê. Aí gerou uma boa polêmica, positiva. Eu não falei nada. Quem queria isso ali, ali já criou uma polêmica positiva. Esta é a tecnologia do futuro. Serve para biotecnologia, serve para modelagem não sei de quê, ambiental, serve tudo. E a gente não está no ponto. A gente precisa caminhar muito para isso. Formar gente, investir em infraestrutura, muita ciência, com tranquilidade. Tecnologias quânticas, eu só queria mostrar que a China está dominando tudo. Olha aqui. País líder. Tecnologia de inteligência artificial, aqui a manufatura avançada, tudo é China. Cadê os Estados Unidos? Está aqui. Risco de monopólio. Isso é um trabalho que foi feito na Austrália. Ele está dizendo o seguinte, essas tecnologias têm risco de ser monopolizada por esse país chamado China. E este país chamado Estados Unidos. Mas olha que eles estão em minoria. Em tecnologia quântica, para quem está aqui, Estados Unidos, eles têm aplicações, pensamos, e aqui tem a China aqui atrás. Daqui a pouco vai estar perdido. Porque eles têm um cientista, a China tem 1000. Não é isso? Tem recurso para investir. Tem recurso infinito. Milhões de dólares em PIB deles. Eu só quero dizer isso para vocês. Esses são os países que são líderes. Os 5 países classificados pelo resultado da investigação do Banco do Paro. Os Estados Unidos estão bem colocados ainda. Mas os Estados Unidos há 20 anos, eles estavam bem colocados naquele risco monopólio que eu mostrei. Estavam bem colocados. Ganhavam da China. Hoje tem 37 tecnologias mais sofisticadas nos Estados Unidos, 44, 37 a China está monopolizando, de 7 mais ou menos nos Estados Unidos. E há 10 anos atrás era o contrário. Aqui é um pouco a tecnologia que eu falei, a lei complementar aqui a linha do tempo da FDCT, a gente nunca deve perder a história das possibilidades. Eu cheguei na FINEP, tinha um monte de dinheiro. Eu cheguei na FINEP, nada, sabe? Mas nós lutamos para a FDCT. Não é assim, o Lula gosta de mim, me nomeou presidente, tá sério. Não tem nada disso. O cara passou por uma trajetória de luta pela viabilização do FDCT razoável. Eu carreguei esse piano também. Mas, poxa vida, isso é a luta de quem trabalhou. Mas tem gente que não trabalhou. Então, é bom a gente sempre olhar isso. Aqui é a evolução dos recursos não reembolsados. Vocês estão aqui. Olha como cresceu. Olha como cresceu. 27% daqui, 23% da escola. Aqui são os reembolsáveis. Cresceu também. Aqui eu paro aqui. Muito obrigado.